O primeiro grupo de vertebrados voadores produziria o maior animal voador de todos os tempos. Um pterossauro de 200 quilos, chamado Quetzalcoatlus. Este é o Quetzalcoatlus, o maior animal voador de todos os tempos, com uma envergadura de cerca de 10,5 metros. E esse animal sobrevoava o oeste da América do Norte. Com as asas totalmente abertas, sua envergadura equivalia a 3 carros estacionados, um diante do outro. Imagine essa coisa vindo para cima de você. O pterossauro tinha a cabeça grande e pontuda, do tamanho de um humano, e quando de pé, no solo, era mais alto do que uma girafa. 4 vezes o tamanho de qualquer animal voador atual, ele era uma anomalia da evolução. Mas quais pressões ecológicas levaram esses animais enormes para o céu? E como isso foi fisicamente possível? Pesando centenas de quilos, parece improvável que, apesar de suas asas enormes, ele pudesse ter gerado força suficiente para fazê-lo decolar. Os pterossauros viveram há 220 milhões de anos e foram os primeiros vertebrados a desenvolverem a capacidade de bater as asas. Seu nome vem do grego pterossauro, que significa lagarto alado. Diferentemente dos pássaros, esses primeiros vertebrados voadores não tinham penas, mas sim uma pele esticada entre seus dedos mínimos até suas costas, formando uma asa. O primeiro grupo de vertebrados a voar, a desenvolver esse traço, foram os pterossauros. Eles são parentes próximos dos dinossauros, mas eles mesmos não são dinossauros. O mundo do pterossauro era muito diferente daquele de hoje. Os dinossauros eram mais altos do que as copas das árvores e, mais abaixo, milhões de insetos voavam em volta de seus pés, juntamente com centenas de espécies de répteis, todos competindo por recursos e alimento. A habilidade de voar abriu numerosas possibilidades ecológicas para os pterossauros. Uma das primeiras, provavelmente, foi a habilidade de pegar insetos voadores no ar. Então, como eles podiam voar, perseguiam insetos voadores, os agarravam e comiam. Os pterossauros também exploravam os oceanos e lagos como fonte de alimento. Eles voavam por sobre a água, dando rasantes para pegar peixes. E estar no ar também dava a eles a vantagem para encontrar animais mortos e comê-los. Novas fontes de alimento explicam o desejo de querer alçar voo. Mas como esses gigantes de 200 quilos chegavam lá em cima? Como um animal desse tamanho decolava e permanecia no ar tem sido um mistério desde a sua descoberta. Michael Habib trabalha como biólogo evolutivo na Universidade Johns Hopkins. Ele acredita ter solucionado o mistério sobre como esses répteis monstruosos alçaram voo. No final dos anos 20, um grupo de paleontólogos descobriu um esqueleto de pterossauro em uma escavação no Oregon. Como parte dele, havia um osso da asa, aparentemente comum. E o osso foi considerado insignificante e ficou relegado a uma gaveta no museu por mais de 80 anos. Mas Michael acredita que este simples osso da asa pode conter a resposta para o segredo dessas criaturas enormes terem alçado voo. O osso em questão que foi encontrado é a parte mais importante da asa para se entender como o pterossauro voava. É a parte que praticamente liga a própria asa ao corpo, é onde a maioria dos músculos de voo se prende. Quando falei com os curadores do museu sobre sua coleção de pterossauros, ele foi de fato a última coisa que me mostraram como se fosse insignificante. Eles praticamente haviam esquecido que estava lá. O osso estava incrivelmente bem preservado e Michael sentiu que estava na pista de alguma coisa. Ali, diante dele, poderia estar a parte da anatomia que poderia explicar como um animal 4 vezes maior do que qualquer outra coisa voando pelo planeta poderia gerar força suficiente para decolar e permanecer no ar. Michael queria fazer imagens de raio-x de última geração do interior do fóssil na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins. A primeira coisa que ele notou foi algo que os paleontólogos já sabem há tempos sobre os ossos de pterossauros. Eles são ocos. O fato de serem ocos permite aos ossos serem bem grandes e que seu diâmetro seja bem largo. Isso faz com que sejam muito fortes. Significa que podem aplicar muita força muscular a eles e os ossos aguentarão. Este osso, contudo, não era completamente oco. Michael notou algumas protuberâncias estranhas dentro do osso, que se pareciam com vigas de sustentação, semelhantes aos arcobotantes de uma catedral, que evitam que as paredes cedam. Eles estão dispostos em direções específicas, e a direção mostra onde o osso precisava de mais reforço, onde precisava de maior pressão de dentro para fora para evitar seu colapso.
Com essa descoberta, Michael foi capaz de descobrir a utilidade desse osso. Ele era usado para ajudar a impulsionar os pterossauros, como o Quetzalcoatlus, de 200 quilos, e tirá-lo do solo, semelhante a um mergulhador usando um trampolim. Na verdade, para os animais voadores, a decolagem é muito exigente e muito difícil, pois eles têm de acumular muita velocidade em um período de tempo muito curto. Para sair do solo e alçar voo, um animal precisa gerar muita força, e isso requer muita potência muscular. Nos pássaros, vemos isso mais nas pernas traseiras, porque no caso deles não são só as asas que tiram o pássaro do solo. Na realidade, são as pernas. As pernas dão a eles o impulso inicial para que ganhem o ar. A descoberta desse sistema de suportes nos ossos sugere que os membros dianteiros eram fortes o bastante para tirar o pterossauro do chão e lançar seu corpo imenso no ar. Portanto, suas asas eram mais do que apenas um meio para voar. Na verdade, eram pernas dianteiras, que usavam para andar e que os ajudavam a decolar. A descoberta de Michael pode muito bem pôr fim ao debate persistente sobre como esses primeiros vertebrados voadores alçaram voo. Mas a pergunta persiste. Por que não existe nada deste tamanho voando hoje? A resposta pode ser o próprio tamanho desses animais. Animais grandes precisam de mais comida para se sustentar, e em épocas de dificuldade ou catástrofe ambiental, animais como esse, o pterossauro, que tem uma envergadura de 10,5 metros, teriam muito mais problemas para se alimentar do que um pássaro da fração de seu tamanho. Seu tamanho pode ter causado sua extinção. E a inspiração dos pássaros? Não foram os pterossauros, mas predadores que não voavam. Ironicamente, a resposta sobre como as aves alçaram voo pode estar no chão. Grandes aves que não voam, como os emus, ajudam a rastrear a origem do voo avicular, porque acredita-se que os pássaros evoluíram não dos pterossauros alados, mas dos dinossauros, que viviam no chão. Este animal, o emu, é um dos únicos que restaram aqui na Terra que talvez possa nos dizer qual era a aparência real dos dinossauros não aviculares e como eles agiam. Por exemplo, veja os pés de um emu. Ele tem escamas nos pés, como um réptil, e ele também tem dedos que sustentam peso, como um dinossauro terópode não avicular. Os dinossauros terópodes andavam eretos e tinham pernas traseiras usadas para dar apoio e se movimentar, enquanto os membros dianteiros eram usados para agarrar e segurar presas. E o mais famoso era o temível Tiranossauro Rex. Se comparássemos o pé de um tiranossauro e o colocássemos ao lado do pé deste emu, veríamos muitas semelhanças e apenas algumas diferenças. Acho que a característica mais óbvia que os pássaros partilham com os dinossauros não aviculares, uma característica que herdaram dos dinossauros não aviculares, são as penas. Por muito tempo, acreditou-se que, entre os animais vertebrados, as penas eram exclusivas dos pássaros. Mas não era o caso. Milhões de anos atrás, alguns vertebrados não aviculares também tinham penas. Então agora sabemos que as penas não são exclusivas dos pássaros. As penas se desenvolveram inicialmente nos dinossauros não aviculares e é bem possível que tenham evoluído para algo além do voo, talvez para isolamento térmico ou para proteger seus ninhos. Mas, fora partilharem penas, como sabemos que os pássaros evoluíram dos dinossauros? E como esses animais terrestres foram capazes de voar? Nos últimos 200 anos, os paleontólogos começaram a encontrar evidências surpreendentes que ajudam a solucionar esses mistérios evolutivos na forma de fósseis incrivelmente bem preservados. O Museu Carnegie de História Natural, em Pittsburgh, abriga uma das maiores coleções de ossos de dinossauros do mundo. Entre eles, há pistas incríveis de como os pássaros, e posteriormente seu voo, evoluíram a partir dos dinossauros. Isto é um molde de Archaeopteryx, e quando ele foi descoberto, muito mais de um século atrás, deixou os cientistas pasmos, porque o fóssil tem uma mistura de características costumeiramente associadas a répteis e que também são associadas a pássaros. O Archaeopteryx foi o primeiro dentre todo um novo grupo de animais. Era um pássaro que se diferenciava de um dinossauro plumado por sua capacidade de voar. Embora não fosse muito eficiente no ar, comparado aos dinossauros não aviculares, havia diferenças claras na estrutura anatômica desta criatura. Contudo, como o pássaro mais antigo do mundo, é evidente que ele não havia se diferenciado completamente de seus ancestrais.
Quando olhamos o esqueleto do Archaeopteryx, vemos muitas características herdadas de seus ancestrais dinossauros e que se perderam nos pássaros modernos. Então, por exemplo, se olharmos para o crânio de um Archaeopteryx, vemos que ele mantém dentes minúsculos e todos os pássaros conhecidos da atualidade são desdentados. Também vemos uma cauda longa e óssea no Archaeopteryx, uma característica dos dinossauros. Olhando para a mão do Archaeopteryx, podemos ver que seus dedos ainda têm grandes garras curvas nas pontas, e essa é uma característica que ele partilha com os dinossauros. Além disso, algo essencial também parecia faltar ao Archaeopteryx: músculos. Os pássaros modernos possuem uma série de grandes músculos peitorais que se prendem ao externo e os ajuda a gerar força suficiente para voar. Aparentemente, o Archaeopteryx não tinha esses músculos. Então, embora seu corpo pudesse sustentar voo, é improvável que pudesse ficar muito tempo no ar. O Archaeopteryx provavelmente era capaz de voar, mas comparado aos pássaros modernos, é quase certo de que era bem desajeitado. Sabemos disso porque seu esqueleto é bem mais primitivo do que os dos pássaros modernos. Então, como os pássaros modernos evoluíram e se tornaram criaturas voadoras mais eficientes? Evolutivamente, qual foi o passo seguinte ao Archaeopteryx? Em 2004, numa escavação no noroeste da China, Matthew e seus colegas se depararam com outra peça fossilizada deste quebra-cabeça. Quanto mais eu olhava, mais ficava claro que estávamos olhando para um grupo de pássaros muito bizarros, que eram abundantes durante o período Cretáceo, o último período da era dos dinossauros. Quase 100 esqueletos praticamente completos de pássaros de 100 milhões de anos foram recuperados na escavação, e entre eles, um espécime raro. Fragmentos minúsculos desse animal há muito extinto, chamado gansos, já haviam sido encontrados antes, mas nunca um esqueleto tão completo quanto esse. O Gansus tem 40 milhões de anos a menos que o Archaeopteryx. Existiu 110 milhões de anos atrás e era relativamente rápido em termos evolutivos dos pássaros. O Gansus adquiriu muitas das características que associamos aos pássaros modernos. Ele é, de muitas maneiras, um pássaro anatomicamente moderno de 110 milhões de anos atrás. Embora o Archaeopteryx fosse capaz de voar, Matthew logo descobriria que o Gansus tinha características anatômicas que, é quase certo, faziam com que voasse melhor. Grande parte da história do histórico evolutivo dos pássaros tem a ver com a maior eficácia do voo. Então, por exemplo, quando olhamos para o Archaeopteryx, vemos características que não estão presentes nos pássaros modernos, como dentes e uma longa cauda óssea. E essas são duas características que há muito se discute que foram perdidas nos pássaros modernos porque diminuíam seu peso. A perda de dentes, a cauda mais curta e outros detalhes distintos parecem fazer do Gansus um animal intermediário entre o Archaeopteryx, que estava mais para dinossauro, de um lado, e os pássaros modernos do outro. Hoje, todos os pássaros possuem sacos alveolares e há evidências de que estavam presentes em alguns dinossauros. Portanto, eles devem ter evoluído muito antes dos pássaros ganharem os céus. Nos dinossauros grandes, como o tiranossauro, temos evidências da presença de sacos alveolares, pois existem aberturas em ossos, onde parte desses sacos alveolares invadiram os ossos. A anatomia que já havia evoluído em dinossauros que corriam pelo chão, como sacos alveolares e penas, receberam uma sintonia fina da seleção natural para produzir animais que voavam muito bem. Essa anatomia singular abriria caminho para 10 mil espécies de pássaros povoarem todos os continentes da Terra.